Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Os milagres de Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, Jesus Cristo é escândalo para muitas pessoas. Muitos alegam que ele nunca existiu, e se existiu foi apenas um homem sábio e não divino, e tão pouco filho de Deus, ou o próprio Deus. Se Jesus não existiu, ou se ele não foi aquilo que os evangelhos disseram, então tudo que se relaciona com a fé cristã ficaria sem sentido. Em outras palavras, o teorema de Pitágoras sobrevive sem Pitágoras, mas o Evangelho não sobrevive sem Jesus Cristo. Não basta dizer que Jesus existiu. É preciso considerar também se ele realmente foi como a Bíblia o descreve. Quanto a isso, podemos citar a conclusão de um cético que, aliás, foi o mentor intelectual de muitas ideias de Bertrand Russell. Trata-se de John Stuart Mill, um dos mais influentes pensadores e economistas britânicos do século XIX. Mill teve uma compreensão diametralmente oposta à de seu pupilo. Ele afirmou que Jesus era a maior prova de sua existência. Confuso? Nem tanto. O que Mill queria dizer é que se Jesus Cristo não existisse, nem os discípulos nem nós teríamos condições de inventar um personagem assim. Em seu livro Natureza, a utilidade da religião e teísmo, encontramos a seguinte nota a respeito de Jesus Cristo. Não adianta dizer que Cristo, conforme retratado nos Evangelhos, não foi um personagem histórico, e que não sabemos o quanto do que é admirável a respeito dele foi sobreposto pela tradição de seus seguidores. Afinal, quem dentre seus discípulos, ou dentre seus prosélitos, seria capaz de inventar os ditos atribuídos a Jesus ou de imaginar a vida e o caráter revelados nos Evangelhos? Certamente não foram os pescadores da Galileia. Certamente não foi o apóstolo Paulo, cujo caráter e idiosincrasias eram de um tipo totalmente diferente, menos ainda os primeiros escritores cristãos, nos quais nada é mais evidente do que o bem que havia neles. Tudo derivou, como eles sempre professaram que foi derivado, a partir de uma fonte superior. Vale a pena completar essa ideia com o pensamento de Clive Staples Lewis, um ex-ateu que expressou esse conceito de maneira mais poética: seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. A causa sempre será maior do que o efeito. Em outras palavras, se Cristo não existiu, devemos descobrir qual foi a mente que o criou, pois certamente merece nossa devoção mais do que qualquer outro gênio da humanidade. Clive Staples Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, escreveu: "Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático nem um demônio, consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era, e é Deus. Jesus de Nazaré teve mais impacto na história do mundo do que qualquer outra pessoa que tenha caminhado sobre a face da terra. Num livro publicado em 2013 pela Universidade de Cambridge, Stephen Scienna, professor de ciência da computação na Stony Brook University, e Charles B. Ward, engenheiro da equipe de classificação do Google, criaram um complexo programa de cálculos e algoritmos. Após avaliarem mais de 800 mil nomes, concluíram com a ajuda de computadores que Jesus é com efeito, o personagem mais influente da história humana.
Ora, se intelectuais ateus aplaudem Pitágoras pelo efeito de suas ideias, deveriam fazer muito mais por Jesus, pois o efeito da vida dele é maior do que qualquer teorema postulado por um obscuro filósofo do passado. Jesus é grande demais para passar despercebido. Pense nisso. Agora, vamos continuar a ver mais um milagre de Jesus de Nazaré, o nosso Deus em forma humana. Jesus acalma uma tempestade. Mateus 8, 23, 27, diz: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A tempestade. No final de um dia movimentado ensinando as multidões, Jesus estava física e mentalmente exausto. Ele havia curado muitas pessoas doentes na margem ocidental do Lago da Galileia e ensinara multidões de pessoas durante grande parte do dia. Ao entardecer, ele entrou num barco de pesca com seus discípulos. O barco provavelmente pertencia a um deles, talvez Pedro. Jesus lhes disse que rumassem para o outro lado do lago, uma área em que os judeus evitavam por causa de sua população predominantemente gentia. Enquanto atravessavam o lago, outros barcos os seguiram. Jesus ansiava por um período de descanso e relaxamento. Tendo encontrado um lugar na parte de trás da embarcação, adormeceu quase que imediatamente. Mesmo tendo demonstrado resistência admirável durante todo aquele dia, nesse momento mostrou que o seu corpo precisava de descanso. Enquanto os discípulos manejavam os remos e o leme da embarcação, ele dormia. Os discípulos, muitos deles pescadores, estavam bem familiarizados com a configuração da terra à volta, bem como com as dimensões e os perigos dessas águas. A distância de um lado a outro do lago, de oeste a leste, é de 13 quilômetros, e de norte a sul, 21 quilômetros. Como uma extensão do Rio Jordão, o lago está localizado numa depressão profunda, rodeada por morros altos com exceção de um trecho largo nos seus dois limites, ao norte e ao sul. Embora o lago se ache muitíssimo abaixo do nível do mar, recebe sua água das neves que derretem no Monte Hermon que fica próximo ao norte. Nos meses quentes do verão, a temperatura no lago pode subir a 37 graus centígrados na sombra. Quando o ar fresco da montanha se precipita para baixo e encontra o ar quente que está sobre o lago. Tempestades repentinas se desenvolvem e transformam suas águas geralmente calmas em redemoinhos violentos e perigosos. O choque repentino de massas de ar representa um perigo mortal para as pessoas que estiverem no lago quando isso ocorre. Ondas tempestuosas de quase 2 metros de altura apavoram até os pescadores mais experientes. Podemos imaginar muito bem que foi exatamente isso que ocorreu no Lago da Galileia, naquele começo de noite quando Jesus estava adormecido na popa. Uma tempestade repentina lhe sobreveio, mas Jesus estava dormindo profundamente com a cabeça sobre uma almofada de marinheiro. Ele estava alheio ao mundo, embora uma tempestade estivesse ocorrendo à sua volta. Nem o uivo do vento, e o salpico das ondas ou mesmo as guinadas bruscas do barco tiveram qualquer efeito sobre ele. Nada parecia acordá-lo. Contudo, quando chamado, ele imediatamente deu atenção aos gritos de seus discípulos. Eles clamaram ao seu Senhor e Mestre que salvassem de morrer na água. Seus gritos o alertaram para a realidade de que as vidas deles estavam em perigo. Eles estavam perecendo e precisavam de ajuda imediata. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar que se aquietasse. Após esse incidente, Jesus se dirigiu aos discípulos e perguntou-lhes por que eles tinham ficado com medo. Como regra básica, eles deveriam ter reconhecido que na presença de seu mestre, eles estavam sempre a salvo e seguros. Certamente o vento e as ondas soltaram sua fúria contra todos que estavam sobre o lago, mas com Jesus no barco eles nada tinham a temer. Mesmo assim, isso exigia fé nele. Portanto, Jesus lhes fez a pergunta objetiva: onde está a fé de vocês? Jesus nunca repreendeu ninguém por confiar demais nele. Ele sempre presta atenção na fé como de uma criança de seus seguidores.
Os discípulos ficaram atônitos quando presenciaram o poder de Jesus sobre os elementos da natureza. Observaram um milagre em meio a uma situação difícil e assustadora sobre a qual Jesus mostrou ter controle total. Por que eles não reconheceram que com Jesus no barco jamais afundariam? Como o agente da criação, ele controlava totalmente os elementos da natureza. Não sabiam eles que toda a criação tinha de obedecer ao seu comando? Se tivessem apenas sabido que eles tinham o Criador do universo a bordo, eles teriam tido certeza de estarem seguros. Jesus não os repreendeu por mostrarem medo e sim pela falta de fé. Portanto, ele lhes ensinou a lição que na presença de seu mestre, eles estavam sempre a salvo e seguros. A soberania de Jesus. Os discípulos ficaram atônitos quando viram que a soberania majestosa de Jesus abrangia tanto o vento quanto as ondas. Perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles haviam testemunhado sua capacidade de vencer as forças da natureza, que eles viam como sendo os poderes das trevas. Eles se lembraram de Moisés, que ao estender sua mão sobre o Mar Vermelho dividiu as águas para que os israelitas pudessem atravessar em segurança para o outro lado. Do mesmo modo, nos dias de Josué as águas do rio Jordão pararam de correr para que todo Israel pudesse atravessar em terra seca. Durante todo o tempo, eles sabiam que ninguém a não ser Deus podia controlar o vento e a tempestade. Então Jesus apenas falou à tempestade, e o vento e a água lhe obedeceram. É verdade que por causa de sua familiaridade com a natureza, eles sabiam que tempestades no mar da Galileia podiam surgir e se dissipar em questão de minutos. Mesmo assim, em meio ao vento uivante e às ondas, Jesus disse palavras de repreensão, e essas forças naturais instantaneamente se tornaram subservientes a ele. Quando esse milagre ocorreu, seus discípulos o reconheceram como Filho de Deus e Filho do Homem. Os discípulos haviam visto uma demonstração da divindade de Jesus em ação. Ele não era mais o carpinteiro que se tornou profeta e o mestre que viera de Nazaré. Reconheceram que ele era tanto divino quanto humano, com poder para controlar a natureza à sua volta. Respeitaram-no profundamente e reconheceram Jesus como seu Senhor soberano. Jesus cumpriu as palavras do salmista que falou de pessoas saírem ao mar em navios, de tempestades e ondas, de marinheiros gritando ao Senhor, e de Deus apaziguando a tempestade até ela se transformar num murmúrio. Salmo 107, 23-30. Pontos a ponderar. A Escritura nos ensina a temer a Deus e amá-lo de todo o coração, alma e mente. Expressamos temor piedoso quando vivemos em harmonia com Sua palavra e seus preceitos. Temor no sentido de reverência a Deus é uma das maiores riquezas espirituais que podemos possuir. Nós o reverenciamos como Criador de todas as coisas, nós sabemos que Ele está totalmente no controle de cada situação, inclusive as tempestades de um ou outro tipo que transtornam a nossa vida. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.